Você já pensou que os rostos mais brilhantes de Hollywood eram automaticamente os mais ricos também? Que fama e fortuna sempre andaram de mãos dadas. A verdade é mais fascinante. Enquanto milhões de espectadores sonhavam com seus filmes, algumas dessas lendas construíam impérios nos bastidores que iam muito além da tela. Eles investiram em imóveis, garantiram participações nos lucros, fundaram seus próprios estúdios e tomaram decisões financeiras que estavam décadas à frente de seu tempo. Neste vídeo, descobrimos os 7 ícones mais ricos da era de ouro de Hollywood, personalidades que não apenas fizeram história no cinema, mas também redefiniram o jogo de poder e fortuna. E acredite, o número 1 vai te surpreender. 1. Charlie Chaplin. Se houve um homem que não apenas moldou, mas controlou a era de ouro de Hollywood, foi Charlie Chaplin. Com chapéu coco, bengala e aquele bigode icônico, ele conquistou o mundo, sem uma única palavra falada. Mas por trás da figura do vagabundo, havia um empresário excepcionalmente inteligente. Já na década de 1910, Chaplin ganhava somas que eram inimagináveis na época. Em 1918, ele assinou um contrato de US$ 1 milhão, numa época em que esse número soava como pura fantasia. Ainda mais crucial, porém, foi o fato de ele ter mantido os direitos sobre seus próprios filmes. Cada nova exibição, cada relançamento significava mais renda. Em 1919, ele fundou a United Artists, junto com outras grandes figuras, garantindo assim sua independência criativa e financeira. Ele não era apenas ator, mas produtor, diretor e proprietário. Quando morreu em 1977, sua fortuna era de cerca de US$ 100 milhões, o equivalente a cerca de 400 milhões hoje. Chaplin interpretava o pobre vagabundo na tela, mas na vida real ele dominava o negócio como poucos. 2. Mary Pickford. Mesmo antes de Hollywood se tornar uma indústria, Mary Pickford já era uma potência. Com seu sorriso inocente, ela era conhecida como a queridinha da América, mas por trás dessa imagem se escondia uma das empresárias mais inteligentes da história do cinema. Já aos 20 anos, ela ganhava semanalmente somas com as quais outros atores só podiam sonhar. Aos 25 anos, ela negociou um bônus de US$ 1 milhão, um marco em uma época em que as mulheres mal tinham poder de negociação. Mas Pickford queria mais do que apenas altos salários. Em 1919, ela fundou a United Artists, junto com Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks. Assim, ela não estava apenas na frente das câmeras, mas na mesa de negociações. Ela garantiu participações nos lucros, controle de produção e construiu uma fortuna que, em seu auge, ultrapassava os US$ 40 milhões, mais de 800 milhões hoje. Mary Pickford não era apenas uma estrela, ela foi co-arquiteta de um sistema que permitia a liberdade financeira para os artistas. 3. Bing Crosby. Se houve uma voz que encantou toda a Europa e também a América, foi a de Bing Crosby. Com White Christmas, ele fez história na música, mas seu verdadeiro talento não estava apenas no canto, mas no faro para os negócios. Crosby dominou rádio, cinema e televisão por décadas. Com mais de 1.600 músicas gravadas e mais de 70 filmes, ele foi uma das personalidades mais bem pagas de sua época. Mas enquanto outras estrelas gastavam seu dinheiro, ele o investia estrategicamente. Ele aplicou capital em poços de petróleo, pistas de corrida de cavalos, fazendas e até em um time de beisebol. Além disso, ele foi um dos primeiros investidores na tecnologia de fita magnética, que revolucionou a indústria da música e da mídia. Crosby pensava a longo prazo. Ele construiu estruturas que ainda geravam receita muito depois de os aplausos terem silenciado. Quando morreu em 1977, deixou uma fortuna de cerca de US$ 50 milhões, o que equivale a aproximadamente 200 milhões hoje. Bing Crosby não era apenas um ícone com voz aveludada, mas um empresário com visão. 4. Greta Garbo. Ela era o maior mistério de Hollywood. Greta Garbo falava pouco, sorria raramente, e ainda assim se tornou uma das figuras mais fascinantes da história do cinema. Nas décadas de 1920 e 30, ela era a estrela inquestionável da MGM, um ícone que criava magia a cada olhar. Durante a Grande Depressão, ela ganhava somas que eram quase inimagináveis, mas Garbo pensava além da próxima estreia. Em vez de exibir luxo, ela investia silenciosa e consistentemente em ações.
títulos e imóveis em Manhattan. Com apenas 36 anos, ela se retirou de Hollywood no auge de sua fama, sem escândalos, sem retornos, apenas disciplina e perspicácia financeira. Sua fortuna continuava a trabalhar enquanto ela mesma desaparecia dos holofotes. Quando morreu em 1990, sua propriedade foi estimada em cerca de 55 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 120 milhões hoje. Greta Garbo provou que o verdadeiro poder nem sempre precisa ser barulhento. 5. Cary Grant. Se a elegância tivesse um nome, seria Cary Grant. Com seu estilo impecável e carisma inconfundível, ele se tornou a personificação do clássico cavalheiro de Hollywood. Mas por trás do charme, escondia-se uma mente excepcionalmente estratégica. Enquanto muitos atores assinavam contratos de longo prazo com estúdios e assim abdicavam de sua liberdade, Grant optou pela independência. Ele negociava contratos individuais, garantindo salários mais altos e, revolucionário para sua época, participações nos lucros. Assim, ele controlava não apenas seus papéis, mas também sua renda. Fora das câmeras, ele investia disciplinadamente em imóveis, ações e títulos. Ele era considerado econômico, quase sóbrio no trato com o dinheiro, e foi exatamente isso que o tornou tão bem-sucedido. Quando morreu em 1986, deixou uma fortuna de cerca de 60 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 130 milhões hoje. Cary Grant provou que a verdadeira classe não existe apenas na tela, mas também no trato com o poder e o dinheiro. 6. Grace Kelly. Ela era a personificação da graça e do glamour. Grace Kelly ganhou um Oscar, atuou em obras-primas como Janela Indiscreta e Ladrão de Casaca, e era considerada um dos ícones mais brilhantes de sua geração. Mas sua história tomou um rumo que nem mesmo Hollywood poderia ter escrito melhor. Em 1956, ela se despediu surpreendentemente do mundo do cinema e se casou com o príncipe Rainier III de Mônaco. De uma rainha do cinema, ela se tornou uma princesa de verdade. Além de sua própria fortuna, ela trouxe um considerável dote para o casamento e teve acesso às estruturas financeiras do principado. No momento de sua trágica morte em 1982, sua fortuna pessoal foi estimada em cerca de 40 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 120 milhões hoje, sem contar o poder simbólico de seu status real. Grace Kelly não viveu um conto de fadas. Ela transformou sua própria vida com talento, disciplina e um passo estratégico que a levou de Hollywood diretamente para a história. 7. Bob Hope. Ele fez milhões de pessoas rirem, mas por trás das piadas escondia-se um homem com um faro excepcional para os negócios. Bob Hope não foi apenas um dos mais bem-sucedidos artistas do século XX, mas também um mestre em investimentos de longo prazo. Com uma carreira de quase 8 décadas, mais de 70 filmes e inúmeros programas de TV, ele era um dos rostos mais presentes da América. Mas enquanto o público aplaudia, Hope comprava terras. Desde cedo ele investiu em imóveis na Califórnia, especialmente no Vale de San Fernando e em Palm Springs, regiões que mais tarde se tornaram pontos de encontro de ricos e famosos. Ele diversificou sua fortuna com inteligência, apostando em ações, participações em meios de comunicação e contratos de longo prazo. Quando morreu em 2003, aos 100 anos, sua fortuna era de cerca de 150 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 235 milhões hoje. Bob Hope provou que o humor pode ser passageiro, mas investimentos inteligentes permanecem. Ele não era apenas um rei do palco, mas também um arquiteto silencioso da estabilidade financeira. Eles nos fizeram rir, nos emocionaram e moldaram gerações inteiras. Mas o que realmente diferenciou essas 7 lendas de muitas outras não foi apenas seu talento diante das câmeras ou do microfone. Foi a coragem de pensar diferente. Enquanto Hollywood vivia do brilho das estreias, eles construíam impérios nos bastidores, negociavam com mais inteligência, investiam mais cedo, pensavam a longo prazo. Do faro visionário para os negócios de Charlie Chaplin, ao poder estratégico de Mary Pickford e à visão empreendedora de Bing Crosby, todos eles entenderam uma verdade que permanece atemporal. A fama é passageira, a propriedade pode crescer. A era de ouro de Hollywood não foi apenas uma era de grandes filmes,
Foi uma era de grandes decisões, e talvez seja exatamente essa a verdadeira lição desta história. O sucesso não nasce apenas nos holofotes, mas nos momentos em que ninguém está olhando. Se você gostou deste vídeo, escreva nos comentários qual dessas lendas mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever, porque a próxima história já está esperando.